Vem cá, vem. Viaja aqui comigo. Pensa só. Imagina o Flamengo ser eliminado nos pênaltis pelo goleiro do Flamengo. Puta que pariu, nação. Não dá. Comigo, nação. Me ajuda, nação. Nação, vamos lá. O Felipe Luiz, ele treinou bastante pênalti. Aí você pergunta, é normal treinar pênalti. Indo pro mata-mata, tem que treinar pênalti. Ok, aí tudo bem. Mas a questão é, o goleiro Hugo Souza, todos sabem, é goleiro do Flamengo que tem emprestado para o Corinthians. E o goleiro Hugo Souza, ele sabe cada posição que os jogadores do Flamengo batem o pênalti. Tanto é que no último jogo que o Pedro bateu o pênalti contra o Hugo Souza pulou aonde o Pedro batia sempre. Só que o Pedro modificou. E ele mesmo fala isso na entrevista. Então o Felipe Luiz acertou em treinar pênalti. Mas é isso aí, nação. Vamos ver aqui a informação que o Linha de Passe traz. Link na descrição, nação. Tamo junto. Me ajuda, nação. Que interessa pro Galo também. Afinal de contas, o Galo já está garantido na final da Copa do Brasil. Churrasco e folga? Opa, então somos dois. É isso, churrasco e folga, mas às 16 horas a bola rola aqui, ó, para Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena. E, Mauro, a gente está falando aqui, né, de um Galo que tinha vantagem e foi jogar em São Januário, e agora a gente está falando de um Flamengo que tinha vantagem e vai jogar na Neoquímica Arena. Tem todo aquele entorno de diretoria e de um clima hostil entre as torcidas nesse momento, mas eu acho que para começar pelo campo, a gente tem também um Flamengo que poupou os seus jogadores, assim como o Galo, no meio de semana, e do outro lado um Corinthians achando forças e se repaginando e andando um passo de cada vez até o final da temporada. Eu tenho a sensação de que está em crescimento, assim. O que você está esperando desse jogo? Então, e o Flamengo, diferentemente do Galo, assim, o Galo, claro, teve gente que viajou, voltou lá da data FIFA, precisava descansar, mas teve gente que descansou só para esse jogo mesmo, para, como disse o Bertozzi, colocar o all-in nesse jogo contra o Vasco. Não, o Flamengo não, o Flamengo tem muita gente fora, então precisava mesmo dar um descanso. Não foi feliz, acabou perdendo para o Fluminense, mas vem com tudo para esse jogo e acho que traz uma vantagem, nunca é desprezível. A gente viu hoje, né? Ganhou de um gol só de diferença e tal. Aconteceu também no primeiro jogo o mesmo que aconteceu entre Vasco e Atlético. O Atlético poderia ter conseguido uma vantagem maior em casa para vir jogar mais tranquilo. Fez por onde ganhar por mais de um gol de diferença. O Flamengo também fez. Mas aí o Hugo segurou essa barra lá, né? O Hugo foi muito importante. Amanhã o Corinthians deve gastar mais 500 mil. Já deve ter pago, né? Deve ter pago o Pix hoje, ou sexta-feira. Só aquela classificação da Sul-Americana lá contra o Bragantino, já pagou isso tudo. Estar vivo na Copa do Brasil já pagou. Já pagou. Amanhã poderia ser um jogo protocolar. Exatamente. Mas ganhou, dentro do que você está perguntando, uns outros ares aí que a gente não esperava. Esperava só, né, afinal, é lógico, é difícil, né, joga lá, joga aqui. Mas aí entrou essa história de mudar a data, entrou a história do Hugo, que ficou difícil. O Flamengo não aceita o patrocinador, o avalista, aí ficou... Então, a relação ficou mais tensa. O torcedor, ao invés de estar preocupado só com o Campeonato Brasileiro, que é onde o Corinthians precisa muito ainda ganhar, inclusive voltou hoje para a zona do rebaixamento com a vitória do Vitória, né? Sim. Então o Corinthians está lá, vai disputar uma semifinal, estando na zona de rebaixamento. Eu comentava antes, assim, time que está em 16º, 7º, 8º no basquete americano, não consegue chegar a uma semifinal de torneio nenhum. Essa é coisa do futebol, né? Isso é coisa do futebol. Mas o Corinthians está lá e aí vai para ganhar, né? Porque o torcedor já gritou na última partida, sabendo que é o Campeonato Brasileiro a prioridade, domingo é guerra, domingo é guerra. Um pouco por causa desse espírito também que foi criado, essa animosidade entre Flamengo e Corinthians, depois que mudaram as datas e a história do Hugo, repito. Então ele quer ganhar também. Mas o Flamengo vem, sim, claro, com a vantagem de ter ganho. É mínima a vantagem? A do Atlético também era mínima. Porque um jogo entre Corinthians e Flamengo, nada anormal se terminar empatado. E aí a vantagem é do Flamengo. Agora, a minha dúvida é que Corinthians vai entrar em campo. O Corinthians das Copas é um Corinthians mais guerreiro. É um Corinthians... Então o Ramon tem que mudar. Põe esse time no Brasileiro, que é o brasileiro que tem que ter um time guerreiro para não cair, gente. E a dúvida é a seguinte, o que faz mudar, porque se mudar o Fagner, põe o outro, o lateral esquerdo é o Hugo, não é o Hugo e tal, eu não vejo muito meio campo, fulano, é o Garro. Se ele escala o Garro, ele está colocando o time principal.
fica na frente, não vai poder colocar mesmo o Memphis. Mauro, Se ele não põe o pode Garro... colocar o Memphis, mas ele tem ali Romero ou Thales Magno. Eu acho que hoje, com esse Corinthians em andamento e em evolução, ele ganha opções até para o meio campo. Assim, o Carrijo já mostrou que tem força para estar nesse time. Eu acho que ele ganha a opção de volantes. E talvez esse, na minha percepção... Você está argumentando de tirar o Garro do time? Não, de jeito nenhum. Não acho que tem que tirar o Garro do time. Garro é o ponto. Se tiver o Garro, pôs o titular. Se não tiver, não pôs. A única questão de melhora ou piora ou de mudança de característica desse Corinthians. E talvez seja um dos trunfos do Corinthians para essa partida. Porque se você olhar o Flamengo, você sabe escalar o Flamengo de 1 a 11. Como ele vai entrar em campo e como ele vai jogar. Não? Qual é a sua dúvida em relação ao Flamengo? Um monte de dúvidas em relação ao Flamengo. Talvez o Léo Ortiz ou o Fabrício Bruno. Vai jogar o Wesley ou o Varela? Wesley. Vai jogar o Léo Ortiz ou vai jogar o Fabrício Bruno? Não sei. Vai jogar o Alexandre ou vai jogar o Ayrton Lucas? Alexandre. A gente daí vai até Gabigol o final. vai jogar? Gabigol vai jogar. Vai, né? Eu não tenho tanta dúvida quanto vocês do lado do Flamengo. Eu acredito que sim, mas eu só acredito, não é informação. Então, assim, mas de qualquer maneira... A gente está falando de um time que, se trocar essas peças, ok, os laterais fazem, obviamente, diferença por característica. Mas é um Flamengo que a gente já entendeu como joga e onde estão as principais forças. O Corinthians, com as mudanças que podem ser feitas pelo treinador agora, nesse novo momento, eu acho que ele pode mudar de característica, ele pode surpreender. E eu acho que esse é um trunfo para amanhã. Ele é um time mais camaleão que o Flamengo. Ele muda mais as estratégias. Isso não é exatamente esse time do Corinthians, é o trabalho do Ramon Dias, né? Ele no Vasco já fazia isso. Muitas vezes erra, mas não é o time previsível, que você já sabe como o Corinthians vai jogar. Ele teve um período de sucesso no Corinthians que ele estabeleceu o time jogava naquele sistema que eu falei, ele tem um losango no meio de campo ali, com dois atacantes, ele cresceu, passou pelo Fortaleza assim, daqui a pouco já começou a mudar de novo, já encontra outra maneira, outro formato e vai, troca. Cada jogo é uma formação que você olha, opa, começa lá atrás, três zagueiros ou não 3 zagueiros? Não se sabe então, também. Ele é sempre uma interrogação, o que vai ser esse Corinthians? Eu não sei o que vai ser o Corinthians amanhã. A gente sabe que não tem o Memphis. Sim, isso é um fato. Começa por aí. Então, teoricamente, você pode botar ali. Muitas vezes foi o Romero, dupla do Yuri. O Thales entrou bem no último jogo. Você pode botar o Thales por ali, trazer o Romero para o lado, eventualmente, como tem entrado de vez em quando. Então, ele tem na manga mais cartas, assim, não de peças, mas de possibilidades táticas do que o Flamengo tem tido. Você está concordando comigo. Sim. Eu acho... Não, você estava num discurso aqui que o Flamengo é previsível não em nomes, mas é previsível em estilo. Sim, estilo de jogo. Então, estilo de essa é a jogo. Eu acho que o Corinthians tem possibilidades dentro do grupo que tem. O Corinthians hoje tem peças que te permitem não, por exemplo, ficar se pautando muito pela ausência do Memphis amanhã, porque tem outras situações acontecendo. O Corinthians era um time do início do ano que só se falava que o Yuri Alberto não faz gol. Aí depois chega o Garro, depois chega o Thales Magno, depois chega o Memphis. Daí você começa a tirar o peso do Yuri, ele começa a jogar bem. Você tem o Romero que, dentro de Itaquera, você precisa considerar. Agora, tudo para mim, amanhã, vai um pouquinho além até. O Flamengo constrói uma vantagem mínima, muito pelo Hugo, poderia ser maior, no dia 2 de outubro. Nesses 18 dias que se passaram, muita coisa mudou. No contexto do confronto. Assim como o Vasco hoje tinha pouco a se apegar, mas esse pouco impactou no início do jogo, o Corinthians tem algo de atmosfera, de ambiente, de como ele chega do meio de semana, de como o Flamengo vem do meio de semana de desconfiança. Isso impacta muito, sim, para o confronto. O Corinthians está atravessado por como o Flamengo operou nos bastidores para trocar essa data. O Corinthians fez a CBF trocar um campo de treino da seleção porque falou, aqui você não vai entrar. Aqui você não vai entrar porque você não agiu legal, na minha visão, no caso do Corinthians, para trocar. Isso tudo está sendo muito falado. Desde o 5-2 lá, que talvez nem refletisse exatamente o que foi o jogo, você ganhou de 5. O Flamengo perdeu um Fla-Flu. Você está mordido. Você talvez pode salvar uma temporada que lá em janeiro e fevereiro se desenhava uma catástrofe que há 2, 3 meses atrás você falava de rebaixamento consumado. E vou te dizer que isso tudo para mim, isso tudo para mim vai muito além das possibilidades que o Corinthians tem, que o Flamengo ainda está tateando. É bom lembrar, é o 4º jogo do Felipe como treinador profissional. E o Flamengo amanhã vai para uma segunda temporada que ele está jogando investimento. Fiz as contas outro dia, ele batendo papo e o Mauro aqui no camarim. O Flamengo tem para um 20 de outubro amanhã jogar a sua vida inteira. Perto 20 de outubro de uma temporada, o Flamengo pode, pelo segundo ano consecutivo, não ter mais o que disputar com um investimento bilionário, numa conta grossa de padaria que eu e o Mauro fizemos.
E como você falou, com uma eleição batendo na porta, que é segunda-feira. Então, isso tudo entra muito, muito, muito no pacote, além das possibilidades, que eu acho que a gente só vai conseguir entender. Tem treinador. Então, Nação, eu não acho que esse 5-2 do Corinthians vai fazer o time se agigantar contra o Flamengo. Eu acredito que o Flamengo, sim, deve ter uma outra postura, como o Corinthians também. O Corinthians deve atacar muito o Flamengo. Isso é bom, jogo aberto. E eu acredito que o Felipe Luiz, ele deve vir com a possível escalação, sim. Ele deve botar o Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson na direita, Bruno Henrique da esquerda e o Gabi de atacante. Eu acredito que a escalação do Felipe Luiz deve ser essa. Eu já faria diferente. Como eu falei nos outros vídeos, eu colocaria o Rossi, o Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. Eu colocaria o Gerson de primeiro volante, porque ele é muito bom nessa posição. Estou falando isso há muito tempo. De La Cruz, Arrascaeta, Wesley, o lateral, na ponta. A gente precisa de atacar, a gente precisa ficar com a bola no ataque. Eu botaria o Michel na esquerda ou o Bruno Henrique no ataque, ou o Bruno Henrique na esquerda ou o Gabi no ataque. Aí tanto faz para mim. O importante é a gente manter a bola sempre no ataque. A gente está ganhando de 1-0, tem essa vantagem. A gente tem que aumentar logo, chegar e logo fazer um gol de cara, para poder ficar mais suave e deixar eles virem e só ficar no contra-ataque. Mas eu acho que o Felipe Luiz hoje vai esquecer aquele jogo contra o Fluminense e bola para frente. Nação, qual seria o seu time ideal? Você concorda com essa possível escalação que o Felipe Luiz deve vir? Ou você achou a minha legal também, diferente, para manter o Flamengo no ataque? Ou qual é a sua? Se você puder, deixa aqui seu comentário. E Nação, presta atenção, vem aqui. Eu duvido mesmo, vocês apertar aqui esse botãozinho aqui, inscreva-se. Nação, vai ajudar muito o canal. Me ajuda, Nação, tamo junto.